Olá, vamos dar continuidade ao curso Biografologia, agora com a aula Benefícios da Biografologia. Então, primeiro, antes de falar o benefício exatamente, eu queria mais trazer algumas reflexões, alguns pontos que nós podemos pensar sobre o assunto. A primeira delas é a seguinte: você já pensou sobre o alcance interassistencial de uma pesquisa biográfica? Inclui aí diferentes, então, culturas, diferentes épocas, diferentes holopensenes, ou aquele zeitgeist, espírito da época, ou contexto da época, ou então o número de conexões conscienciais que é possível fazer ao estudar uma biografia. Então aí a primeira reflexão é com relação a essa abrangência, o alcance de uma pesquisa biográfica. A segunda que eu quero trazer é o seguinte: o que você já fez ou faz para qualificar o exemplarismo no seu aprendizado diário? Ou seja, a gente vê que existem inúmeras possibilidades de nós aprendermos com os exemplos. E aí a gente vai ver que justamente esse é um dos pontos principais da pesquisa biográfica. Então fica aí essa reflexão para ver o quanto que existe já de esforço nesse sentido, de qualificar esse tipo de experiência no nosso dia a dia, ou seja, vivencial. Uma outra, terceira ponderação que eu trago é o seguinte: você já pensou ter trafores, ou seja, traços força, habilidades, ainda não acessados e que ao estudar uma biografia é possível ter acesso a um tipo de experiência de vida ainda não praticado nesta atual existência? E o estudo de biografias desencadear a recuperação dessas habilidades? Aí a gente vê com um grande, talvez até desafio, uma grande possibilidade da pesquisa biográfica, seria nesse sentido aí, da pessoa ter um reforço dos seus trafores, dos seus traços força, das suas habilidades, e até mesmo resgatar algumas habilidades que a pessoa já tenha isso, mas ainda não teve nenhuma experiência que vá alavancar esse processo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso aí, tá? Por enquanto fica mais no nível da reflexão. A quarta ponderação: você já fez a sua autobiografia técnica visando o autoestudo e o crescimento consciencial? Se não fez, aquela perguntinha, o que está esperando então? Vamos em frente. Então nesse curso a gente vai ter oportunidade aí de trabalhar com essa questão também, tá? A quinta ponderação e última é: você já pensou que o estudo de uma biografia pode mudar a sua vida? E essa questão a gente deixa um pouco em aberto. Eu não vou mais fazer um comentário, mas a gente volta com ela mais ao final do curso ou ao longo do curso. Vocês mesmos podem fazer colocações sobre essa reflexão, tá ok? Então, com relação aos benefícios propriamente ditos da pesquisa biográfica, primeiro que a gente coloca, já de cara, uma ideia, uma abordagem inicial as biografias, elas são temas interessantes. Em geral, as pessoas gostam de biografias. É muito comum a gente falar com N pessoas, diferentes pessoas, e a pessoa gosta, pelo menos, de algum tipo de área de biografia, ou acha interessante conhecer a vida das outras pessoas, ou gosta de assistir, eventualmente, documentário. Cada pessoa com seu estilo. Mas é muito comum, são muitas pessoas que têm afinidade por algum tipo de biografia. Então isso já é um ponto interessante, já para a gente despertar interesse. O que tem nesse assunto aí? O que leva, por exemplo, quando a gente vê aí uma seção de livros, uma livraria, é muito comum, é super comum ter lá a seção de biografias, às vezes são grandes coleções que tem nessa seção. Então isso já causa já uma reflexão. Agora, o que isso tem a ver com benefício? Tem benefício pelo seguinte: se você estuda uma biografia, você automaticamente vai desencadear
empatia com outras pessoas, você vai desencadear elos de ligação para fazer contato com outras pessoas. De alguma forma, estudos de biografias abrem portas para a pessoa ter mais contatos com outras pessoas. Então esse é um ponto bem interessante, até mesmo para trocar ideia, explicar, e normalmente a gente pega essas questões aí até mesmo pelo ultrafora, ou seja, são pontos positivos de elo de ligação. A gente pode fazer elo de ligação com pessoas de várias formas. Por exemplo, eu posso lá saber tudo de um determinado time de futebol e acompanhar futebol, um monte de coisa. Eu vou fazer ligação com um monte de pessoas que gostam daquele assunto, que gostam daquele tema. Mas, às vezes, muitas vezes, a pessoa estudando biografias, esse tipo de padrão, um tipo de conexão que vai fazer, normalmente ela é mais já pelo lado intelectual, mais pelo lado positivo, mais pela troca de ideias em si, e não por simples opiniões de trocar ideia naquele sentido de chove hoje ou não chove hoje. Então ele é bem inserido também numa questão didática, ou seja, a pessoa ministrando aulas, o professor ou a pessoa conversando com outras pessoas, existe sempre um elemento didático, são ganchos didáticos que a pessoa pode utilizar, e claro que as biografias elas abrem um leque de exemplos para a pessoa estar trabalhando e estar aproveitando no seu dia a dia. Então a gente coloca, primeiro ponto então desses benefícios é que a biografologia ela é um assunto que pode ser levado para a vida diária da pessoa. Quando eu falo diário não precisa ser todo dia exatamente, mas ele é cotidiano. Uma outra coisa que a gente coloca, já diferente de benefício, é relacionado com a programação existencial. Então as pessoas que estudam programação existencial, as pessoas que entendem ou querem entender mais sobre ProExis, querem entender mais como é que funciona esse processo todo de realizações na vida, querem entender como é que funciona a fase preparatória, uma fase de execução ou consecutiva da programação existencial, e até mesmo o seguinte, ver quais foram aquelas ações que deram melhores resultados para determinadas pessoas. Então é possível fazer todo um conjunto de análise sobre programação existencial, até mesmo qual era a linha de atuação, qual era a identidade interassistencial da pessoa que a gente está procurando, qual foi, digamos assim, o aprendizado que mais deu resultado, qual foi o trafor que a pessoa utilizou, ou o traço força, quando a gente fala trafor, a habilidade muitas vezes principal, ou o mega trafor nesse caso. Então aí a empregabilidade de trafores. Tá? Então a gente coloca, já faz o gancho para o outro benefício então, que é justamente a pessoa identificar em si, aquilo que a gente falou um pouquinho antes nas reflexões, a pessoa identificar em si novos trafores ou alavancar trafores que a pessoa tenha. Então é muito comum isso, quando as pessoas pesquisam biografias, elas se depararem com a sua realidade intraconsciencial, de que elas às vezes têm mais potência do que realmente estão manifestando. E às vezes através de um contexto de um estudo de biografias, às vezes ao acompanhar determinadas experiências que outras pessoas fizeram, a pessoa pode cair num determinado momento da pesquisa, onde ela vai de alguma forma se fortalecer em relação aos seus próprios traços força, as suas próprias habilidades. Isso a pessoa sai ganhando muito então nesse tipo de situação. Um outro ponto muito interessante da pesquisa biográfica é todo um contexto cultural, contexto histórico. Então não tem como pesquisar uma biografia sem entender qual era o contexto da época, o que é chamado do Zeitgeist, ou dentro dos termos da conscienciologia, a gente trabalha muito com a ideia do holopensene, ou seja, o conjunto dos pensamentos de uma época, o conjunto das energias que estavam gravitando naquela época. Então a gente pega aí, por exemplo, a pessoa que vai estudar determinada personalidade que viveu na França na virada do século lá passado, né? Então ela vai estudar, por exemplo, o Zeitgeist da Belle Époque, né? Passado, quando eu falo, já é retrasado, né? A gente que já viveu em mais de um século já começa a se embananar em algumas situações. Mas vamos pegar aí a questão do Zeitgeist, por exemplo, da Belle Époque. Foi muito marcante, marcou as pessoas, mexeu na vida das pessoas daquela época. Então isso tudo é muito interessante,
faz parte do contexto da pesquisa de biografia, faz parte do processo, a compreensão melhor da história. E quando a gente fala história do ponto de vista consciencial, nós estamos falando também da nossa própria história em muitas situações. Até porque nós não estamos numa primeira vida intrafísica. Nós já tivemos outras vidas intrafísicas anteriores a essa, e essa é a ideia, a abordagem que a gente passa aí dentro do paradigma consciencial. Então a gente passa a dica, quem está mais iniciando na conscienciologia ou está fazendo aí os primeiros cursos, tem uma aula deste curso que é justamente paradigma consciencial. Então fica a dica para assistir essa aula, ela é muito importante para dar essas bases do que a gente está falando aí agora em relação a essas questões aí relacionadas ao Holopensene, a várias existências intrafísicas. Então fica aí a dica para trabalhar esses temas. Com relação ainda aos benefícios da biografologia, a gente vê que uma das pontes, uma das ligações é justamente a conscienciometria. Ou seja, é muito comum em dois aspectos aí. O primeiro deles é a própria pessoa fazer a conscienciometria da biografia que está pesquisando. Ou seja, ao fazer, o que vem a ser então essa conscienciometria, né? A conscienciometria é a medida da consciência, ou seja, dentro de um processo evolutivo, a gente vai verificar a quantas andam aquela consciência. Então o livro que a gente passa, que a gente dá a dica aí nesse caso para trabalhar mais a conscienciometria, é o Conscienciograma, do autor Valdo Vieira. Esse livro, então, ele é um livro que traz 2.000 questões em diferentes áreas abordagens, são 100 abordagens dentro de 10 abordagens mais principais, onde a pessoa vai traçar um perfil, ou seja, ela vai se identificar em termos de nível evolutivo. Isso também é possível trabalhar com as biografias que nós estamos pesquisando. Claro que nem sempre todas as perguntas a gente vai ter resposta, ou vamos encontrar respostas em livros, em pesquisas que a gente vai fazer da biografia, mas é muito amplo esse contexto. Agora, um outro ponto da conscienciometria no estudo de biografias é a autoconscienciometria, ou seja, o autor, o pesquisador, quem está lendo uma biografia, ao mesmo tempo é inevitável fazer uma pesquisa de biografia e não refletir sobre as questões pessoais. Então, todas as pessoas que fazem pesquisa de biografias, ela em algum nível vai se identificar, ou vai pelo menos fazer algum paralelo. Poxa, esse traço aqui eu tenho ou não tenho, ou essa habilidade aqui é interessante de tal pessoa, agia desse modo, ou então, em tal situação, como é que tal pessoa agiu? Como é que eu agiria em determinado momento? O que eu iria responder naquela situação? Como que ia ser a minha reação? E aí vai. Então tem muitas situações que o próprio pesquisador vai ver, é como se colocasse um espelho, mesmo não sendo a própria pessoa, enquanto está lendo uma biografia, é muito comum esse tipo de interlocução intraconsciencial junto do contexto que está estudando a biografia. Não sei se me fiz claro, qualquer coisa a gente expande isso aí na aula que vamos ter, na aula online, justamente para esse tipo de debate. Outro ponto interessante é o universalismo. A pesquisa biográfica, ela trabalha então com diferentes contextos, como a gente estava falando aí. E o universalismo, ele é muito interessante pelo fato de que a gente abre um pouco a nossa cabeça, a gente sai um pouco do nosso bairro. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de sair do nosso país, sair da nossa época, então a gente vai lidar com pessoas diferentes, com contextos diferentes, situações diferentes, e isso é muito rico para o nosso estudo, para nós aperfeiçoarmos a nossa visão de conjunto da humanidade como um todo, a gente entender, saber tratar melhor pessoas de diferentes países. Então, uma série de questões aí que propicia a pessoa refletir sobre o universalismo. Questões práticas, então, de universalismo. Outro ponto interessante da pesquisa biográfica é a rica fatuística, o grande conjunto de fatos, de situações de vida que a pessoa vai acompanhando ao longo de uma pesquisa biográfica, ou seja, aquele processo de ter anedotas prontas, né, histórias prontas para cada situação. Às vezes nas biografias a gente consegue acompanhar isso aí.
Então, nesse ponto de vista, ele é muito interessante para aquela pessoa que tem interesse sobre qualquer tema de pesquisa. Então, uma pessoa que tem algum interesse por pesquisa, é interessante estudar biografias justamente que vai acumular fatos para a sua pesquisa. Já que a gente fala que a pesquisa é baseada em fatos, é muito interessante então ter a acumulação de fatos. Ainda mais se essa pesquisa é mais no âmbito consciencial. Então aí é um prato cheio, né? A pessoa nada de braçada ao estudar biografias. Outro ponto interessante, e esse nem é tão óbvio assim, é a questão da assistência. E também, junto aí, a gente coloca um paralelo do parapsiquismo. O primeiro ponto relacionado à interassistência, a gente já fala a ideia da interassistência, mas como que isso pode ocorrer? A pessoa, por exemplo, com uma intenção muito positiva ao fazer uma pesquisa biográfica, se a pessoa já tem uma predisposição assistencial e ainda coloca isso junto do seu foco de pesquisa, olha, eu vou fazer essa pesquisa, mas não vou perder tempo não, eu vou fazer essa pesquisa e quero fazer assistência. A pessoa abre para isso, a pessoa está predisposta a fazer assistência. E aí entra um pouco do conhecimento de como fazer essa assistência. Então no curso até a gente vai falar um pouco mais disso aí. Mas o que já desencadeia essa própria predisposição? A pessoa já vai entrar em contato com aquele contexto da personalidade, então mesmo que a pessoa tenha visto um traço, algo que não gostou, a tendência já é trabalhar internamente isso de forma que a própria leitura não seja assediadora daquela consciência, mas mais no sentido de querer ajudar a consciência, querer ajudar pessoas que vivenciaram aquele mesmo tipo de contexto. Então isso já é muito positivo, já muda de figura. A pessoa não vai entrar num processo de vitimização, a pessoa não vai só ficar colocando o dedo na ferida, jogando mais lenha na fogueira. Não, a pessoa está predisposta a limpar o holopensene, limpar as ideias, limpar situações que não ficaram bem resolvidas. E além disso, o processo assistencial ainda ajuda no sentido de que, ao nós fazermos análise sobre aqueles trafores, sobre aqueles traços, sobre quem foi determinada personalidade, muitas pessoas que tinham relação com aquela consciência ainda têm relação. Então, por exemplo, na maioria das vezes, ao estudar biografias, estudamos líderes. E esses líderes, às vezes, eles têm um número de pessoas que até certo ponto admiram a sua liderança, aquela liderança daquela pessoa, daquela consciência. Essas pessoas, elas têm uma ligação muito forte com a pessoa. Então, ao estabelecer uma relação maior entre nós e uma determinada personalidade, nós estamos ao mesmo tempo fazendo uma ligação nossa com as pessoas que foram ou que são ainda liderados por aquela consciência. Do ponto de vista consciencial, assistencial, isso é muito positivo, porque para nós podermos ajudar determinadas pessoas, nós precisamos ter algum elemento de assistência, algum elemento de rapport, algum elemento de conexão. Isso facilita tudo, isso abre espaços. Então, ao estudar biografias, mais uma vez, assim como a gente falou que abre portas lá para as relações, às vezes mais intrafísicas, para conversar, para puxar assunto sobre algum assunto já mais interessante, a pessoa também, às vezes, vai abrir a porta aí para a multidimensionalidade como um todo, incluindo outras consciências, não necessariamente só nessa dimensão. E aí, com o processo de energia, isso se alastra, isso amplia. Tá? E aí entra a variável do parapsiquismo, não só nesse ponto, mas o parapsiquismo vai entrar em várias etapas aí da pesquisa das biografias. Então o parapsiquismo vai ajudar a pessoa a ter um nível maior de visão de conjunto do que realmente está acontecendo no seu processo de estudo de biografias. A pessoa então, por exemplo, que desenvolve ou que trabalha com a prática da TENEPS, por exemplo, ela vai ver que vai ter influência, a pesquisa biográfica, não é que vai ter, mas pode ter influência na TENEPS, pode acontecer um monte de coisas. Quando eu falo TENEPS, é uma tarefa energética pessoal.
É uma técnica assistencial utilizada então pelas pessoas que têm um nível maior de predisposição, que estão mais organizadas, já com uma vida já mais organizada para trabalhar com assistência. Essas técnicas estão disponíveis aí na Conscienciologia, inclusive tem livro para download no site da Editares, que é a editora relacionada, uma das editoras então, que trabalha com a Conscienciologia. Então fica a dica, depois quem quiser aí, mais informação a gente pode passar até nos fóruns de discussão do curso, qualquer informação até que eu estou falando aqui, fiquem bastante à vontade para já levantar, não precisa esperar às vezes a aula online não. Se vocês já assistiram o vídeo, tiver qualquer questão, olha, querem abrir um fórum de discussão, vocês podem utilizar o ambiente virtual de aprendizagem do curso Biografologia e lá já inserir alguma questão, algum debate. Isso não precisa não necessariamente só os professores responder. Entre a turma já vai criando debate. Eu acho isso super positivo. Então qualquer questão, olha, fiquei com dúvida nisso, ou quero acrescentar tal ideia, será que não pode ser assim, ou de outro jeito, quer colaborar com um fato, com um exemplo do que a gente está falando, fiquem à vontade. Eu acho que a ideia, a proposta do curso é exatamente essa. Tá? Criar esses vídeos pré-gravados, eles são justamente para criar algum elemento aí para a gente trabalhar durante os nossos debates, durante as ideias que a gente vai estar fazendo durante o curso, as atividades que a gente tem. Então pode ficar bastante à vontade nesse sentido da participação de vocês.